Uma boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do nosso Giro 360 aqui no seu canal da Sul 360. Estamos ao vivo neste domingo para trazer mais uma entrevista. Hoje a gente vai falar um pouquinho de esporte, vamos falar um pouquinho de futsal. E lembrando que o nosso programa Giro 360 chega sempre com o apoio da RS Sulnet, da DG Esportes, também da Flores e Marcos Imóveis e dos nossos parceiros da Moda Homem. E a gente agradece a parceria e também a audiência de cada um que está em casa. Lembrando que você que está chegando aqui pela primeira vez precisa se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que você receba mais recomendações de vídeos como este. E nesta ocasião eu recebo um convidado muito especial, Nelson Bavieri de Souza. Para o pessoal que está em casa que gosta de futsal, conhece com certeza o currículo dele, que é muito extenso. Não, se eu ficar lendo, a gente vai ficar metade do episódio só falando do teu currículo. Primeiramente, Nelsinho, obrigado por aceitar nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito legal poder estar aqui, obviamente, né? E iniciando todo um projeto que vocês estão da nossa parte não é muito diferente. Falar de futsal para mim é um prazer. Fico feliz de poder conversar um pouco com você e, obviamente, trazer ao nosso torcedor, não só ao Camaquã, mas a região de uma maneira geral, que abraçou o projeto Vélez Camaquã Futsal, para que a gente possa transmitir nesse final de temporada um pouco do que foi o ano, sobretudo as nossas metas, os objetivos, aquilo que a gente trabalhou para buscar. Perfeito. Todo mundo que está aqui, obviamente, acompanhou o ano do Vélez, foi um ano de muita alegria para o nosso torcedor, mas antes da gente falar desse ano, eu só quero passar brevemente pela vida do Nelson. Teu sotaque é um pouquinho diferente do nosso, né? O pessoal que está em casa já percebeu. Aonde tu nasceu e como é que tu veio parar em Camaquã? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu fui atleta profissional de futsal, então eu vim para cá em 1994, para cá que eu digo para o Rio Grande do Sul, nas minhas andanças enquanto profissional. Eu fui para São Paulo com 16 para 17 anos e dali já me profissionalizei. A partir de então o futsal, né, de forma a ser a minha profissão, com perdão da redundância, já estava acontecendo. Então, na medida em que os anos foram passando e, obviamente, as praças em Rio Grande do Sul sempre foi muito forte, em especial a partir da década de 90, eu tive a oportunidade de vir para cá, mais precisamente para o Cerca de Casca, equipe que hoje joga a Série A, inclusive, será adversária do Vélez no ano de 2026. A gente, então, fui contratado e, a partir daí, passei praticamente boa parte da minha vida aqui no Rio Grande do Sul. Então tive passagem pela CBF, pelo Internacional, Ubra, depois voltei para jogar no Inter, enfim, tive uma situação bastante legal no que diz respeito à visibilidade que o Rio Grande do Sul me proporcionou. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, a década de 90 foi muito especial. Muitos atletas do Brasil inteiro queriam estar aqui, como de fato hoje acontece, inclusive. Então, naquele momento, eu consegui realizar um desejo e ao mesmo tempo, acabei por ficar aqui. Me formei em Educação Física, casei, enfim, tenho 2 filhas gaúchas, além de um filho que é natural do Rio também. Mas a minha vida profissional acabou me trazendo para cá. Passei a ser treinador também de futsal, até que fui convidado para ser gestor da Liga Gaúcha, quando ela foi criada, e mais recentemente para ser o gerente executivo do Vélez. Perfeito. Nelson, no ano de 95, foi um ano muito especial para nós gremistas, eu como gremista, né? Mas no futsal foi um ano muito especial para o Inter, e eu imagino que tenha sido uns anos mais especiais da tua carreira como jogador. O que tu te lembra daquele ano de 95? Ah, cara, aquele ano de 95, primeiro foi o nascimento do meu filho, né? O Vitor, e eu fui convocado para a seleção brasileira, né? Já era a minha 3ª convocação, se eu não me engano. E dali nós fomos à Bélgica jogar um mundialito e, além de nos sagrarmos campeões, eu fui eleito o melhor jogador do mundo. E aquilo, né, de fato, para o profissional, né, individualmente falando, é algo fantástico, inesquecível de fato, mas também coletivamente, que é o que eu sempre trouxe como importante no esporte que nós dependemos, né, de todos. Ter sido campeão naquele momento também foi bastante significativo. Portanto, defender o Brasil numa competição, seja ela qual for, é gratificante, é uma honra, e conseguir lograr êxito, tanto coletivamente quanto individualmente, foi fantástico.
Depois disso, tu teve tua carreira como atleta e seguiu como treinador, trabalhou como diretor, como presidente da Liga, como tu já descreveu. E como é que foi a chegada ao Vélez? Como é que tu conheceu o Vélez Camaquã? Então, eu tinha uma boa relação com o Éder, né, o presidente, já desde a época de Cachoeirinha. Quando o Vélez não era Vélez Camaquã ainda, exatamente, né? Era Vélez do bairro, né, da Granja lá, e já jogava as competições amadoras. O Éder esteve junto conosco na Fusca, que é a equipe que foi profissional. Hoje ela está jogando sua base, mas chegamos a ser semifinalista da Série Ouro na época, né, porque não tinha Liga Gaúcha até então. Perdemos para a CBF, estivemos entre os 4 principais times, né, que era a CBF, Atlântico, a Soeva, e nós entramos como a 4ª força naquela semifinal. E o Éder já estava junto, então se criou uma relação muito legal. Ele seguiu com a equipe dele, que sempre foi o sonho da vida dele, não só dele, mas da Cris, da Júlia, da Cecília, a família dele de uma maneira geral. E a gente, então, trilhou caminhos diferentes. Ele acabou saindo de Cachoeirinha, veio para cá, montou o time, tive a oportunidade de, numa competição em 2023 daqui da Taça Camaquã, estar juntos como treinador. E a partir daí se amadureceu uma ideia para se ter uma equipe jogando, que aí de fato foi o que aconteceu em 2024. Eu ainda presidente da Liga Gaúcha, não tive nenhum tipo de relação com a formatação da equipe, mas já para no início de 2025 a ideia de ter a equipe na Liga Nacional, veio o convite, eu também já tinha largado a Liga, então para mim foi um desafio muito legal, porque corre nas veias, né, o esporte de uma maneira geral. Então eu tive essa oportunidade através dele, e aí conheci aqui pessoas fantásticas, como o Gibi, o Alan, enfim. Quando tu chegou aqui, ainda não se tinha a possibilidade do Vélez jogar a Liga Nacional de Futsal, que é a principal competição do país. Tu já tinha essa expectativa como um sonho distante? E como é que tu viu essa entrada do Vélez na Liga? Então, eu vou dizer, eu falei para eles isso em muitas reuniões, tá? Até o próprio Leco, né? O Luciano Cabeça, que é o nosso fisioterapeuta, chefe do nosso departamento de saúde, e o vice-prefeito, para mim me parecia um passo bastante audacioso. Uma equipe que estava jogando uma Série C, se colocar para duelar, né? Se desafiar a jogar com as principais equipes do país. Num primeiro momento, e como você bem disse, a coisa não era para ser desse jeito. Só que conforme as conjunturas foram se apresentando, o Gibi, né, com essa ambição, um cara que é apaixonado pelo esporte, foi avalizando as possibilidades, analisando e avalizando para que a gente tivesse de fato a condição de buscar. E aí politicamente a gente foi costurando as situações até que era para se jogar em 2025 uma divisão de acesso da Liga Nacional que era para ter. E até está tendo um embrólio agora novamente, mas essa divisão de acesso era para ter acontecido no início de 2025 e eles tiraram fora porque não tinha time suficiente. E aí, num primeiro momento, a gente não ia nem jogar mais, até que apareceu a possibilidade da vaga da Ícone, franquia da Ícone, que é material esportivo ali de Espírito Santo, que acabou que nos trouxe essa condição, através do Cladi, que é o presidente da Liga Nacional. E tudo que foi montado a partir de então, mesmo que às pressas, foi pensando em fazer e colocar o Camaquã, o Vélez Camaquã, num cenário nacional, mundial, que aliás é uma das estratégias, fazer com que o Vélez seja referência, profissionalmente falando, na modalidade no sul do estado, que hoje conta com grandes equipes, mas geralmente na base. Em 2025, o torcedor de fato abraçou o Vélez. No ano passado, o público era um pouco mais discreto, mas nesse ano, na principal competição da categoria, o público abraçou. E a gente não via isso. Camaquã não é uma cidade que tem uma cultura tão forte do futsal, inclusive aqui na região. Lá no Campeonato de São Lourenço vinha sendo mais tradicional, e agora com a chegada do Vélez a gente vê uma mudança. Isso já faz parte desse objetivo de você de Perfeito. Trazer o torcedor mais para perto? Perfeito, perfeito. Essa sim, talvez, é uma das vitórias, né? Alguns objetivos foram traçados, esse era um deles. Eu acho que a gente conseguiu, logrou êxito, cada vez mais próximo da comunidade, fazendo e tendo como premissa básica buscar essa relação com o nosso torcedor, com o comércio, fazer com que se orgulhem do Vélez Camaquã enquanto representante. Claro que isso está muito ligado, né? E ainda mais o brasileiro, né? O gaúcho no esporte também é muito forte nesse sentido, sobretudo no futebol de campo, com a dupla Grenal. Mas ter essa condição de
de se orgulhar do Vélez Camaquã, não só pelo resultado de quadra, também pelo resultado de quadra, obviamente, mas não só por isso. E a gente conseguiu, com a ajuda de muita gente. Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Eu citei já o Gibi, o Éder, o Alan, a família de uma maneira geral, né? A Fazenda Bart de uma maneira geral, com os irmãos do Gibi, o Negão, a Márcia, a Andréia, que são parceiros de certa forma. A gente tem uma diretoria também muito atuante, a Gabi faz parte dela, o Thiago. Então a gente tem, de fato, como eu disse, pessoas que estão ao redor e fazem com que a gente consiga ter esse acesso, mas ao mesmo tempo mostrar o profissionalismo, que é a partir daí que a gente consegue ter a oportunidade de se apresentar como uma equipe que veio para ficar, e eu acho que isso é o mais importante. Então, esse objetivo que foi traçado, eu acho que a gente vai ser sempre uma necessidade de se buscar. Nunca tu vai dizer, agora ainda não, nós temos um caminho ainda longo, mas eu entendo que para esse primeiro ano, efetivamente, como um time de Liga Nacional, nós conseguimos. Nelson, tu citou que foi um desafio, inclusive uma grande parte dos patrocinadores do Vélez ainda é local, então a gente já sabe que competir financeiramente com as outras equipes era praticamente impossível com equipes já consolidadas, até as do Rio Grande do Sul. Como é que vocês fizeram para montar um time para ser uma sensação da liga como o Vélez foi tratado, de conseguir se classificar até para os playoffs no primeiro ano? Ótima pergunta. A gente... Vocês já sabem como vocês conseguiram? Sim, a gente sempre tivemos, né, o perfil de atleta. Isso a gente não abriu mão. O perfil de atleta a gente tem como ponto sine qua non para que a gente tivesse condição de conduzir sempre da melhor forma. E aí, claro, né, a gente vai buscando através de conhecimento, e aí faço um destaque especial ao Gustavo, nosso treinador, ao Rodrigo, que é o nosso preparador físico, ao Brian, ao Felipe, que trabalharam muito em conjunto para detectar justamente esses atletas que vinham, e aí eu também tenho um conhecimento de mercado, mas vinham como possibilidades, de fato se encaixavam, e a partir daí toda uma avaliação criteriosa da qualidade desse atleta. Então a gente entendia que, mesmo com um curto espaço de tempo, a gente precisava ter uma condição de ser muito assertivo. Como de fato tem que ser todos, né? Toda equipe que é montada se busca errar o mínimo possível. Claro que a gente, de certa forma, tinha um dificultador por ser um primeiro ano jogando a Liga Nacional, então os atletas de uma maneira geral precisavam conhecer o que era o Vélez, então isso também era desafiador. Mas eu entendo que a gente logrou êxito na medida em que a gente foi firme na busca das informações, não só pela qualidade, e ao mesmo tempo conseguiu, nesse curto espaço de tempo, entender que para o Vélez Camaquã naquele momento, o atleta jovem que tem fome era talvez o nosso mote principal. E a gente conseguiu, de fato, fazer com que isso acontecesse. Óbvio que ao longo do caminho nós tivemos a perda do Gurgel logo no início, depois o Lucas Lages, o próprio Toninho, que já saiu um pouco depois, mas né, fazendo falta, sem dúvida nenhuma. E a gente também foi garimpando outros atletas para que pudessem preencher as nossas lacunas. E eu entendo que, pelos resultados, claro, né, a gente sempre, e como eu disse, o brasileiro, o gaúcho tem muito isso, de enxergar o resultado como o balizador, mas mais do que o resultado, a gente já tinha se dado conta que o que a gente tinha pavimentado enquanto trajeto estava dando certo. Tu imaginava chegar nos playoffs no primeiro ano? Esse era o nosso principal objetivo em termos de Liga Nacional. Te confesso que, por conhecer a competição, e eu tive a oportunidade de jogar a primeira liga, as primeiras ligas, né, mas em especial de 96, onde tive a oportunidade de ser campeão com o Internacional, Interubra na época. Eu te afirmo que ela é a competição mais difícil do mundo, em termos de equilíbrio, de paridade entre as equipes, mesmo com toda a diferença, como você bem citou, de pressuposto financeiro, né? O Vélez, a gente estava entre 18º, 19º investimento das 24 equipes. Mas mesmo assim você consegue na quadra equilibrar com bons trabalhos, bons atletas, profissionalismo, como de fato aqui a gente conseguiu apresentar. Então, se eu dissesse que eu acreditava, sim, mas ao mesmo tempo a gente sempre ficava naquela desconfiança. Será que uma equipe tão jovem ainda, num cenário, todo mundo falou, né, lá no início, vai ser o novo, equipes que não deram certo. E a gente tinha essa barreira a transpor,
mas eu entendo que de fato a gente conseguiu, e aí, de novo, mais do que pelo resultado, mas por aquilo que a gente conseguiu aplicar e entregar como algo que vinha de dentro mesmo, né? Era uma necessidade de ir muito além do que somente estar ali e representar uma camisa, uma cidade, que já era importantíssimo, mas tudo aquilo que se colocava como desafio a gente precisava vencer. Nelson, tu foi treinador. Como é que tu avalia o trabalho do Gustavo Pellissoli? O Gustavo foi meu atleta, ele Era um bom atleta? Muito bom atleta, muito bom jogador, inteligentíssimo como percepção de jogo dentro de quadra. Então eu sempre enxerguei, né, e a gente consegue identificar no Gustavo uma possibilidade real de assumir algo nesse sentido, além de que ele é um bom líder, muito bom líder. Que eu entendo de verdade que tão importante quanto você ter o conhecimento tático, você precisa transmitir isso de forma clara, e ele consegue, e gerir grupo, né? Você tem ali 20, 21 atletas de lugares completamente diferentes, culturas diferentes, educação, nível social, que não adianta, se você não tiver uma boa condição de conduzir isso com equidade, porque aí é muito mais do que igualdade, né? É equidade, porque você não pode tratar exatamente igual, porque são atletas diferentes, que precisam de motivações distintas. E aí o Gustavo tem essa condição, ele conseguiu inclusive aplicar isso de forma muito clara ao longo da temporada, e isso foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores para todo o êxito que nós tivemos. E tu citou também, dentro da tua fala, um atleta de Camaquã que já deixou o Vélez, que é o Toninho, que está na Arábia, mas a gente também teve 2 outros atletas fazendo parte dessa temporada, o Otávio, que acabou se lesionando, e o Alberto, que é goleiro. E, paralelo a isso, durante esse último ano, a gente teve o Sub-20 do Vélez, que teve vários atletas de Camaquã participando. Como é que tu enxerga isso, e tu enxerga que esse Sub-20 e a cidade de Camaquã podem formar mais atletas para o Vélez? Sem dúvida nenhuma, tenho convicção disso. O Alberto é um goleiro de mão cheia, com o perdão da redundância, né, por ser goleiro, mas ele tem toda a condição em tudo aquilo que é necessário para um goleiro profissional. Ele é destemido, ele tem qualidade com os pés para jogar, e o goleiro precisa disso. Ele tem uma agilidade, uma velocidade de reação absurda, então eu enxergo no Alberto um futuro, quer dizer, ele já é um presente, porque nos ajudou muito, mas por ser muito jovem, ele certamente ainda tem um espaço para amadurecimento que vai dar a ele a condição de estar cada vez mais na vitrine do esporte. Espero que aqui, no Vélez, mas sem dúvida nenhuma, se daqui a pouco, por ele entender, tiver que estar em outro local, assim como foi o Toninho, ele tem total condição. E eu tenho, particularmente, aí uma expectativa muito grande no Otávio. Lamentei muito a lesão dele, né? Uma fatalidade. E uma lesão muito grave, né? Grave, teve que fazer uma cirurgia de ligamento cruzado. E a gente, né, naquele momento, sabia, por tudo aquilo que ele já vinha apresentando no início da temporada, em jogos amistosos, que ele ia entregar muito. Infelizmente foi interrompido no ano de 2025, mas certamente a gente já tem ele para a temporada de 2026, obviamente, e eu tenho uma expectativa muito grande, porque sei da capacidade do Otávio. O Otávio é um atleta que mesmo tardiamente, assim como o Toninho, né, ingressou no futsal profissional, mas ele não sente, ele tem uma condição, né, absurda de entender o jogo, de fazer boas leituras, qualidade técnica muito acima da média, então eu tenho certeza que nós temos claro que a volta da lesão, na recuperação ainda vai poder nos mostrar um pouco mais daquilo que ele tem capacidade de fazer, mas eu estou muito esperançoso que ele vai nos entregar muito. Em relação ao Sub-20, te falo que o Arthur, o próprio João, irmão do Toninho, né, são atletas que eu acredito muito. Na região tem outros, né, que fizeram parte através da peneira que a gente montou no início do ano,
Então o Sub-20 tem total condição de seguir nos dando matéria-prima, bons insumos para que a serem trabalhados vão nos trazer um retorno logo ali na frente. Com certeza. Nelson, o teu trabalho, obviamente nesse final de ano, a gente viu que tivemos muitas saídas e obviamente o teu trabalho é ir atrás de outros atletas junto com a equipe do Vélez. Tu imagina que, por enquanto, esse é o teu foco, mas num futuro próximo, talvez tu possa buscar mais pessoas aqui na base do Vélez? Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Quando a gente monta um projeto audacioso, ambicioso, como o Vélez e com uma expectativa e possibilidade de crescimento, nós temos aí um campo muito fértil, né, em todos os sentidos, inclusive nessa matéria-prima. Tentando fazer com que esses atletas possam ser desenvolvidos aqui dentro e que eles nos tragam esse resultado. Hoje, inclusive, a gente tem, né, dentro dessa percepção, citei esses dois atletas, mas a gente sabe que o Vélez hoje tem uma escola de formação e a gente já começa a analisar o que nós temos pela frente ao longo de 5, 6, 7 anos. E agora mais tempo porque tem os pequenininhos. Perfeito. Então, dentro dessa escola de formação, a gente conseguia angariar ainda mais atletas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, em termos de objetivo, com certeza ter atletas daqui, de Camaquã, quem sabe da região também, fazendo parte efetivamente do grupo de profissionais do Vélez e defendendo as cores do Vélez Camaquã nas principais competições do país. Nelson, também citamos a busca por jogadores na base, esse projeto a médio e longo prazo, mas a curto prazo é preciso ir atrás de atletas para repor as saídas. O que o Vélez já tem acertado? Tem algum nome que tu pode nos revelar? E o que é o perfil que vocês buscam para o ano que vem? Porque o calendário vai ser mais ou menos parecido no número de partidas, né? Em termos de número de partidas, sim. O que talvez vai nos dificultar um pouco mais é que hoje jogar a Série A acaba sendo mais desgastante porque a maioria esmagadora das cidades que habitam a Série A, das equipes, melhor dizendo, que habitam a Série A, estão em cidades do noroeste do estado, do norte do estado. A mais próxima seria a CBF de Carlos Barbosa, estamos falando aí de 3, 4 horas de viagem. Então, Lagoa Vermelha, Frederico Westphalen, Uruguaiana, são equipes, Passo Fundo, Erechim, são cidades muito distantes. Então, esse deslocamento, somado ao deslocamento da Liga Nacional, a gente vai ter que ter uma logística muito boa, assim como nós fizemos esse ano, mas com um pensamento ainda maior no sentido de equacionar e equilibrar minutos, recuperação de atletas. Então, como você bem disse, a gente tem que ter um grupo que, em termos de perfil, ele segue o mesmo, porém a gente já buscou esse ano elevar um pouco a faixa etária, ter uma equipe um pouco mais velha. Nossa faixa etária para esse ano foi de 23 anos, basicamente. A nossa intenção é elevar, então se a gente conseguir, e sim, né, as contratações já estão nos mostrando isso, a gente vai elevar o grupo aí a 25, 26 anos, que a gente acredita que é uma faixa etária importante, porque a gente está naquele meio do caminho ainda da disposição, da vontade, ao mesmo tempo da experiência, daquilo que já passou, portanto, a gente entendia que esse perfil de atleta se fazia necessário. Nós estamos com o Salah, né? Eu estou como comentarista da GZH lá, da Gaúcha, e já falei isso no sábado passado e no sábado retrasado eu também já tinha comentado. Temos uma situação, né, bastante encaminhada já com alguns outros atletas, em especial os pivôs. O Vicenzo é um atleta que estava no Santa Rosa, muito promissor, né, com uma qualidade grande de ser um pivô de referência, assim como o Guilherme. Temos o Henrique, que é um menino que vem de Uruguaiana, o próprio Obina, que estava no Sport Futuro, que é um goleiro. E quem é o outro? O Genaro, né, que é o pivô do Magnus. Então são esses atletas que é bastante experiente. Aí com o Chitão, que é o nosso, que está renovado, é um jogador também experiente. O próprio Bina, assim como o PH, são dois goleiros de muita qualidade também, num nível etário já mais elevado, que nos ajuda, e isso faz com que, como eu falei, a gente tenha essa experiência. Portanto, vejo hoje o nosso grupo como um grupo de qualidade, né, com aqueles que permaneceram, e óbvio, né, precisa
que o trabalho funcione, precisa de que se acredite naquilo que o treinador, o preparador físico, o preparador de goleiros estão propondo, porque é assim que se faz uma equipe vencedora. Na medida que você tem desconfiança, seja em qualquer segmento, em qualquer trabalho, mas no esporte isso acaba sendo mais latente, mais evidente. Nelson, tu já citou alguns nomes, citou o PH, citou o Otávio, o Chitão, nomes que ficam da última temporada. Tem alguém além desses que tu tem muita expectativa para esse próximo ano, que já estão dentro do nosso elenco? Não posso deixar de citar o Bruninho, né? Obviamente, o próprio Pedro. Que joga no Sub-20, né? Isso, jogou no Sub-20 esse ano de 2025. Ano que vem já é primeiro ano de adulto, mas nós temos, né? Ele não é nem uma expectativa, ele é uma realidade, porque tem uma capacidade, uma força física aliado à condição técnica que faz dele um atleta diferente. A gente não pode negar isso. O próprio Pedro também, que é muito jovem, mas que já demonstrou ter essa condição. Gui Falcão, que chegou depois, assim como o Foguinho, né? Os dois permanecem, e que também chegou depois, cada qual com as suas características, dando um suporte muito grande para o todo, né? E a gente acredita muito que essas peças combinadas entre si, aí esse é o trabalho do Gustavo, tem total condição de nos dar uma resposta tão boa quanto foi em 2025, mesmo sabendo que os desafios serão ainda mais complicados. Qual é a tua expectativa para o desempenho do Vélez? Obviamente a gente não quer criar nenhuma expectativa no torcedor, mas qual é o teu objetivo que tu enxerga que o Vélez pode fazer em 2026? Então, a gente tem as competições de início de temporada, que a gente precisa fazer parte dela, né? E aí uma delas é a Supertaça Farroupilha, que só nos deu essa condição de estar por conta do título da Taça Farroupilha Metro Serra. Então esse era um objetivo e nós alcançamos, e aí o torcedor foi fundamental. Aquele início de temporada era um início de temporada muito complicado, onde a nossa equipe era uma equipe que estava em formação, chegando gente, saindo gente, mas a gente conseguiu lograr esse êxito que foi, né, um alicerce importantíssimo para o decorrer da temporada. Então a gente tem a Supertaça Farroupilha, onde a nossa intenção é pelo menos ali de semifinal e final, tá beliscando, porque são muitas equipes da própria Série A que vão estar jogando essa Supertaça Farroupilha, cada campeão, né, nas suas regiões. Então nós temos enfrentamentos já, será uma prévia do que vai ser a Série A. Na própria Série A, a intenção é o mais longe possível, quem sabe uma semifinal, está entre os 4, respeitando todo mundo, obviamente. A gente tem que ter sempre um cuidado quando fala, né? Porque né, uma soberba. Não, a gente acredita muito no que está sendo feito, está montando uma equipe para brigar por isso, vamos estipular objetivos nesse sentido. E a Liga Nacional, ainda a gente precisa entender o que vai acontecer, né? Porque tem-se essa situação de... Aí eu não falo que o Vélez foi rebaixado, porque eu acho que isso não aconteceu. Nós fomos colocados numa outra divisão. Rebaixamento não houve porque a gente jogou... Todo mundo assistiu, né? E a gente jogou uma temporada só, mesmo que estivesse dentro daquela dinâmica da média das 3 últimas temporadas, não caberia a gente estar encaixado nisso, porque nós só jogamos uma. Então não vejo isso como um rebaixamento, vejo isso como uma situação de ocasião, precisava ser colocado, mas ainda o bastidor está muito efervescente para se dizer alguma coisa, então não tenho como te afirmar se a gente vai jogar a divisão de acesso, enfim, se jogar a divisão de acesso, obviamente que a intenção vai ser subir já para o próximo ano, e se jogar a principal competição, né, que aí tem que se ver o que vai acontecer, a ideia é de novo estar brigando para estar entre os 16, mas já um passo à frente, quem sabe entre os 8. E Nelson, tu falou dos teus objetivos para 2026, os objetivos do Vélez, e qual é o teu sonho para o Vélez? Eu tenho alguns desejos, né? Vamos colocar dessa forma, porque eu entendo de fato que o desejo você é mais palpável de se conquistar. Às vezes o sonho me parece um pouco mais distante, mas como desejo é estruturar a equipe, estruturar em termos de situações físicas mesmo, né? O ginásio com uma academia acoplada, uma academia de um nível alto, o nosso próprio administrativo, que já está sendo feito, inclusive, ter espaços definidos, que até então, em 2025, não tinha acontecido, a gente ter a escola de formação
mais capacitada ainda. Nós temos grandes profissionais, tanto o Leonardo, que veio de Porto Alegre, quanto o Guilherme Tuta, que é o outro professor, são de mãos cheias, o próprio João, né, que também tá inserido nesse contexto. Ter um sub-20 que a cidade também possa abraçar, e aí isso sim eu poderia te dizer que é um sonho. Queria muito que a gente tivesse empresários que olhassem para o sub-20 e pudesse, porque aí é um investimento menor, mas que pudesse aportar, né, e ter seu nome estampado na camisa do sub-20 também, para que a gente, quem sabe, jogasse uma Talentos, por exemplo. Então isso são vontades assim que eu entendo que elas são a curto prazo, mas que vão dar a condição de fato para que o Vélez, nesse trajeto, que eu acredito que seja longo, muito por conta, repito, desse trio de ferro, né, Gibi, Éder e Alan, possa fazer com que a cidade cada vez cresça mais na modalidade. E Nelson, desse período que tu já está aqui no Vélez, principalmente da parte da profissionalização, qual é a tua melhor lembrança? Qual foi o momento mais alegre do Vélez? Foi a taça, talvez? Eu vou te dizer que, cara, o momento mais esportivamente falando, sim, né? Porque foi uma conquista, assim como o jogo do acesso aqui em Camaquã. Aquilo também foi muito marcante. Então, esportivamente, esses dois momentos foram de destaque. Mas eu te digo que um momento marcante que a gente conseguiu criar junto, né, enquanto memória afetiva, foi o momento onde a equipe conseguiu se enxergar como uma equipe competitiva. E eu tenho, né, um relato muito claro que foi quando nós perdemos para o Sport Futuro. Naquele jogo, era um jogo que o Sport Futuro veio para cá desfalcado, e a gente entendeu ali que nós vamos ganhar, estávamos vindo com boas vitórias dentro de casa, e nós perdemos o jogo. E ali me pareceu que a gente incorporou enquanto grupo, e aí falo os atletas, comissão técnica, um marco, porque a gente não poderia deixar escapar, né? Tudo que estava sendo feito até então precisaria ser com uma dedicação extrema, sobretudo porque a gente tinha duas competições tão distintas, mas tão difíceis, cada qual com a sua característica, que precisavam ser encaradas da mesma forma. E aqui, naquele momento, eu te digo que foi uma derrota, porém foi um marco, na minha percepção, de amadurecimento da equipe, de uma maneira geral. E Nelson, agora uma última pergunta, um cenário um pouco mais utópico. Se tu pudesse trazer um jogador pro Vélez, quem é que tu gostaria de ver jogando no Vélez hoje? A gente... Tem, né, algumas, eu te diria que um Pito, por exemplo, seria o próprio Diego, jogadores de seleção brasileira, a gente sempre vai se remeter a essas estrelas, mas eu acho que, de verdade, o Vélez, hoje, ele tá ajeitando a sua casa, cuidando do seu jardim para que as borboletas venham. A gente sempre fala muito isso, que não adianta tu querer buscar alguma coisa se tu, dentro da tua condição, tu não vai proporcionar a esses atletas. Daqui a pouco o atleta vem aqui, vê a coisa, né, não tão profissional como ele imaginava, e aquilo se perde. A gente precisa de reputação. O esporte é feito de reputação, de credibilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Vélez hoje apresenta para o seu torcedor e, consequentemente, para os profissionais que labutam na área, um profissionalismo sério, de competência, de excelência. Precisamos melhorar muito, obviamente, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos fazendo aquilo que eu acredito que seja o correto, que é cuidar da grama e aí logo ali na frente mais parceiros, mais patrocinadores, e aí eu não posso deixar de citar, por exemplo, a Prefeitura de Camaquã, o Abner, né, eu falei do Cabeça, o próprio Leco, fundamentais, a Câmara de Vereadores foi muito parceira do Vélez o tempo inteiro, não vou citar nomes porque todos, né, de uma maneira geral, sem poder público não se faz esporte, e a gente tem isso aqui, e é muito mais do que qualquer que seja a menção que se faça, eu digo de participação mesmo, de se preocupar, de querer saber. Isso é muito legal, e como eu disse, né, ter o poder público, ter mais parceiros, mais patrocinadores, é isso que vai fazer a diferença para, quem sabe, atletas desse porte possam estar vindo fazer parte do nosso grupo. Perfeito. Nelson, e para finalizar, gostaria de deixar um recado para o torcedor em 2026, o que tu espera da torcida camaquense? Bom, primeiro, se tu me permite aí, acredito até que me estender um pouquinho, porque eu queria agradecer, né? Eu falei da Fazenda Baixa, da família de uma maneira geral, né? O Gibi como
como capitaneando isso tudo, né? Do Éder, a Cris, né? A família dele de uma maneira geral também, o Alan. Mas a gente teve, né, a Let's Go, né, que foi nossa parceira, a Mix, as academias, né, que são parceiras nossa muito grande, o Blueville, Flor da Praia, Fortral. Nós tivemos muitas Supermercado São José, nós tivemos muitos apoios dentro dessa caminhada que, se não fosse dessa maneira, a gente não conseguiria. Eu vejo o Vélez cada vez mais próximo da comunidade de uma maneira geral, e aí vai uma menção de muita gratidão ao torcedor. O torcedor foi muito parceiro, foram muitos jogos ao longo do ano, nós tivemos um número bem legal de sócio-torcedor, para uma primeira temporada, um entendimento que precisava se ter, e a torcida esteve presente. Nós tivemos uma média de público muito boa, mesmo com tantos jogos de liga, de gauchão. Então o torcedor merece muito a minha gratidão, a gratidão nossa, né, de quem trabalha, porque sem eles eles foram a 3 passos, assistir a final. Quer dizer, isso é uma demonstração de carinho, de parceria muito grande, que eu tenho certeza absoluta que isso vai se renovar, se manterá para 2026. Não posso também deixar de citar todo o nosso staff aí, né, Rato, Luiz, Jackson Birreik, Ricardo, eu falei já da nossa comissão técnica, a Aline, nossa nutricionista, Tili, fundamental, nas nossas cozinheiras, tanto a Danusa quanto a Dona Gilda. Então, assim, são muitas pessoas, porque geralmente o torcedor e quem vê o esporte, ele vê a ponta do iceberg, né? Que é o jogo. Aquilo ali acima da linha do mar é um pedacinho. Só que abaixo da linha do mar tem muito gelo que não se enxerga. E para que aquela ponta esteja aparecendo, essa base precisa ser forte, precisa fazer acontecer. E nós tivemos muitas pessoas aqui que conseguiram dar essa contribuição. Portanto, agradeço a possibilidade de tu me oportunizar a dizer tudo isso, porque nunca é fácil, a gente nunca tem essa chance, e quando tem a gente não pode deixar de fazer. Portanto, o espaço foi fantástico e fico feliz, e dizer que 2026 a gente vai se esmerar mais, que a gente vai buscar melhores resultados, que a gente vai competir com todo o afinco para que a gente possa seguir representando da melhor forma possível, não só a camisa do Vélez, mas em especial a cidade de Camaquã. Para quem que está em casa nos acompanhando e quiser se associar, tem como isso? Claro, é só entrar no nosso site, velezcamaquã.com.br, e ali tá tudo. Aliás, a IPU, né? Obrigado por você ter me lembrado, também foi um parceiraço. O Diego, tive uma reunião com ele esses dias, nos disponibilizando o mais alto nível de tecnologia, para inclusive a gente vai implementar os ingressos online nessa próxima temporada, enfim, né, venda de camisa que já estava acontecendo, mas para se associar, por favor, entre aí no site, que é de suma importância ter cada vez mais sócios no nosso quadro. E a gente fica na expectativa, né, de que o torcedor siga abraçando esse projeto e siga acompanhando aí no ano de 2026. Nelson, obrigado. Primeiramente, obrigado pela parceria, pela disponibilidade de estar aqui no Giro 360, e conte com o Sul 360 para o que precisar. Obrigado de coração, também estou à disposição sempre que precisar. Perfeito. Quero agradecer primeiramente a quem está em casa pela audiência em mais uma edição do nosso Giro 360. Todos os domingos a gente estará aqui no nosso canal do YouTube, então se você está em casa nos acompanhando pela primeira vez, não esquece de se inscrever, deixa sua curtida para você receber a notificação sempre que a gente estiver ao vivo. Lembrando que o nosso programa chega sempre com a força da RS Sulnet, da DG Esportes, da Flores e Marcos Imóveis e também dos nossos parceiros da Moda Homem, e a gente volta na próxima semana às 19 horas aqui no nosso YouTube. Um abraço e até a próxima!